Olá a todos, fazemos bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Estamos entrando no capítulo 111 ao 114 do livro de Doutrina e Convênios. O livro de Doutrina e Convênios é uma das obras padrão da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E aqui nós estudamos os tópicos do Evangelho de Jesus Cristo. E o tema dessa semana é: ordenarei todas as coisas para o vosso bem. Estudaremos os seguintes tópicos. O Senhor pode ordenar todas as coisas para o nosso bem. O Senhor vai guiar os que humildemente buscarem sua vontade. As pessoas realmente convertidas passam a conhecer Jesus Cristo, o atributo cristão da humildade. Então, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva nesse canal, ative o sininho aí para receber as notificações. E o mais importante também, deixe o seu like e faça um comentário sobre aquilo que você estudou, aquilo que você aprendeu, a escritura que mais te chamou a atenção. Então, vamos para o nosso primeiro tópico. O Senhor pode ordenar todas as coisas para o nosso bem. Eu começo com uma pergunta. Quais são as suas preocupações? Então, hoje, eu acho que nós temos vivido muitas preocupações, muitas pessoas em função aí de perdas de entes queridos devido a essa pandemia que estamos vivendo. Muitas pessoas preocupadas com seus familiares, amigos que estão internados, tentando se recuperar de alguma doença. Preocupações com filhos ou filhas envolvidos com drogas, envolvidos com más companhias. Preocupações com relação aos estudos, com relação ao trabalho. Muitas pessoas provavelmente estão em busca de emprego, em busca de um melhor salário. Então, muitas preocupações com relação ao futuro. Diria também que uma das maiores preocupações, talvez, seja ao pagamento das dívidas. Pessoas preocupadas com a economia, com o futuro do nosso país ou da economia mundial. Muitas pessoas envolvidas aí com dívidas e que não estão conseguindo pagá-las. Então, talvez essa seja uma das maiores preocupações que as pessoas, que todos nós podemos estar tendo nos dias atuais, correto? Você deve ter outras preocupações aí que eu não citei, mas nós sabemos que podemos passar por esses momentos de preocupações, seja qual for a preocupação. Nós temos algumas respostas que o Senhor vai dar nas Escrituras para que nós podemos passar por esses momentos, passar bem por esses momentos. E uma Escritura está nessa semana no capítulo 111, versículo 5. Olha que Escritura maravilhosa. Diz assim: não vos preocupeis com vossas dívidas, porque vos darei poder para pagá-las. Olha só que beleza. Então, muitas vezes nós estamos atravessando por um momento de dívida e isso pode tirar, muitas vezes, o nosso sono e ficamos tão preocupados, podemos até desenvolver algum tipo de doença. Mas o Senhor, ele fala, não se preocupe com sua dívida, porque vos darei poder para pagá-las. Então, o Senhor vai te inspirar, vai fazer coisas acontecerem, ele vai tocar o coração daquele que você precisa pagar para que possa negociar de uma melhor maneira a sua dívida. Então, alguma coisa vai acontecer na sua vida que o Senhor vai lhe dar poder para você pagar a sua dívida. Pode ficar tranquilo que isso é uma promessa que o Senhor faz em Doutrina e Convênios. E ele fala no versículo 11, portanto, sede prudentes com as serpentes, mas sem pecado, e ordenarei todas as coisas para o vosso bem, tão depressa quanto fordes capazes de recebê-las. Então, o Senhor faz novamente uma promessa aqui, que ele vai ordenar que todas as coisas aconteçam para o nosso bem, mas que, acima de tudo, nós precisamos ser
prudentes. Não é porque o Senhor fala também que vai nos dar poder para pagar as nossas dívidas, que nós vamos ser inconsequentes ou ser irresponsáveis. Nós precisamos ser prudentes. Próximo tópico. O Senhor vai guiar os que humildemente buscarem sua vontade. O que é humildade? Como podemos nos tornar mais humildes? E quais bênçãos são prometidas aos humildes? Aí a imagem ao lado, nós vemos Jesus Cristo realizando a ordenança de lava-pés, demonstrando aí a humildade e a importância de nós sermos humildes. Então nós vamos aprender bastante agora sobre a importância de ser humilde. A escritura, antes da escritura, é humildade. Vamos aprender o que significa. Humildade é fazer com que alguém seja manso e doutrinável, ou a condição de ser manso e doutrinável. A humildade inclui reconhecermos a nossa dependência de Deus e desejarmos sujeitar-nos à sua vontade. Então, está bem claro o significado de humildade. Ser manso, doutrinável, humilde, significa reconhecer a nossa dependência de Deus, né? E fazer sempre a sua vontade. Doutrina e Convênios 112, no versículo 2 a 3, diz: em verdade eu te digo, havia algumas coisas em teu coração e contigo com os quais eu, Senhor, não estava contente. Contudo, sendo que te humilhaste, serás exaltado. Portanto, todos os teus pecados são perdoados. Então, se você está fazendo alguma coisa que não seja agradável aos olhos do Senhor Jesus Cristo, que você possa se arrepender, que você possa se tornar uma pessoa humilde, reconhecer a sua dependência da vontade de Deus, e assim você vai ter todos os seus pecados perdoados. E com a humildade você entra no reconhecimento dos seus erros, dos seus pecados, e aí você consegue se arrepender e se humilhar perante Deus, e o Senhor vai te exaltar. No versículo 7 a 8 ele diz: portanto, cinge os teus lombos para o trabalho, que se calcem também os teus pés, pois foste escolhido e o teu caminho fica entre as montanhas e entre muitas nações. E por tua palavra, muitos soberbos serão humilhados, e por tua palavra, muitos humildes serão exaltados. Então, olha só a inversão, né? Aqueles que são soberbos vão se sentir humilhados, e aquele que é humilde será exaltado. Essa é a promessa que o Senhor faz. No versículo 10, diz assim: sê humilde, e o Senhor teu Deus te conduzirá pela mão e te dará resposta às tuas orações. Então, você tem orações que precisam ser respondidas? Eu tenho certeza que sim, todos nós temos orações que nós queremos que o Senhor responda. E o Senhor dá um conselho aqui para que você tenha essa resposta. Seja humilde. Nós temos aqui uma citação do Elder Quentin L. Cook. Ele diz assim: a humildade é a disposição de nos submeter à vontade do Senhor e dar a Ele a honra por tudo que for realizado. Isso inclui gratidão por suas bênçãos e o reconhecimento de que você necessita constantemente de sua ajuda divina. A humildade não é um sinal de fraqueza, é um sinal de força espiritual. Quando você confia humildemente no Senhor e reconhece seu poder e sua misericórdia, você tem a certeza de que os mandamentos dele são para o seu bem. Você sente a confiança de que pode fazer tudo o que o Senhor exige de você se confiar nele. Você também está disposto a confiar em seus servos escolhidos e a seguir o conselho deles. A humildade o ajudará a se esforçar para ser obediente, trabalhar arduamente e servir sem egoísmo. Então, ele deixa bem claro aqui, na interpretação dele, o significado de humildade e todas as bênçãos que advêm de ser humilde. Mas ele cita também o oposto da humildade. Ele fala assim: o oposto da humildade é o orgulho, que é condenado nas Escrituras. Ser orgulhoso significa colocar mais confiança em si mesmo do que em Deus ou em seus servos. Também significa colocar as coisas do mundo acima das coisas de Deus. As pessoas orgulhosas tomam a honra para si mesmas, em vez de dar a glória a Deus.
Então, olha a importância de nós evitarmos de ser orgulhosos, acharmos que conseguimos todas as coisas por nossa própria força ou por nossa própria capacidade. E se nós agirmos dessa maneira, sendo orgulhosos, não estaremos reconhecendo a mão de Deus em nossa vida, em todas as coisas. Então, aquele que é humilde, ele reconhece a mão do Senhor na vida dele em todas as coisas, e ele dá glória a Deus em todas as coisas que ele conquista, não a sua capacidade própria. E o próximo tópico diz: as pessoas realmente convertidas passam a conhecer Jesus Cristo. Olha só que beleza, né? Você ter essa capacidade, essa honra de poder conhecer Jesus Cristo. E para isso, você precisa ser uma pessoa verdadeiramente convertida. E nós vamos aprender mais sobre isso agora e como podemos fazer. Doutrina e Convênio 112, de 13 a 14, diz: e depois de suas tentações e muitas tribulações, eis que eu, Senhor, procurá-los-ei, e se não endurecerem o coração e não enrijecerem a serviço contra mim, serão convertidos e curá-los-ei. Então ele fala o que nós precisamos fazer aqui para ser convertidos, depois de passar por muitas tentações e tribulações. Ou seja, não endurecer o coração, ou seja, ser humilde. E ele continua: ora, digo a ti, e o que digo a ti, digo a todos os 12, erguei-vos e cingi vossos lombos, tomai vossa cruz, segui-me e apacentai minhas ovelhas. Então, essa também é uma das coisas que nós precisamos fazer, tomar a nossa cruz. Nós temos muitos desafios, tribulações, e precisamos passar por isso. Todas essas experiências e essas dificuldades, né, servirão de experiências para o nosso próprio bem, segundo a Escritura que nós já conhecemos em Doutrina e Convênios. E uma das coisas que o Senhor fala também é que nós precisamos apacentar as ovelhas dele. Né? De que maneira podemos fazer isso? Muitas vezes você tem algum vizinho, eu acabei de receber uma notícia aqui que faleceu o pai de uma amiga, então, ou seja, ela precisa de uma palavra, precisa de um apoio, ou muitas vezes ela só precisa de um abraço. Jovens que estão aí perdidos, precisam aí ser apacentados, precisam ser resgatados, né? Muitas pessoas aí perderam a sua fé, perderam a sua esperança diante de muitas tribulações, e nós podemos estender a nossa mão, assim como Jesus Cristo faz, para poder ajudar essas pessoas. Ou seja, dessa maneira estaremos apacentando as ovelhas de Jesus Cristo. E é isso que ele quer que nós façamos. O atributo cristão da humildade é o próximo tópico. Então, mais uma vez, essa aula ela enfatiza muito na importância de ser humilde. E a humildade, ela nada mais é do que um atributo cristão. Então, Jesus Cristo, ele tinha muitos atributos. E um dos principais atributos de Jesus Cristo é ser humilde. E é dessa maneira que ele quer que nós sejamos. Mais uma vez, o elder Kent L. Cook, ele ensinou sobre a humildade numa outra citação. Ele disse assim: infelizmente, em nossos dias, em quase todos os segmentos da sociedade, vemos a ostentação de presunção e arrogância, enquanto a humildade e a prestação de contas a Deus são depreciadas. Grande parte da sociedade perdeu sua sustentação e não compreende por que estamos na Terra. Raramente se evidencia a verdadeira humildade, que é essencial para alcançar o propósito do Senhor para nós. É importante entender a magnitude da humildade, da retidão, do caráter e da inteligência de Cristo, conforme exemplificados nas Escrituras. É tolice subestimar a necessidade de se esforçar continuamente para obter essas qualidades e esses atributos cristãos diariamente, especialmente a humildade. Então, nós precisamos nos esforçar diariamente, irmãos, para termos esse atributo em nossa vida. Existe essa necessidade de esforço da nossa parte. Ele continua: no dia 23 de julho de 1837, o profeta Joseph Smith reuniu-se com Thomas B. Marsh, presidente do Quórum dos 12 Apóstolos. O elder Marsh estava aparentemente frustrado, porque o profeta havia chamado 2 membros do quórum para irem à Inglaterra sem consultá-lo.
Quando Joseph se encontrou com Elder Marsh, todos os sentimentos de ofensa foram colocados de lado e o profeta recebeu uma revelação extraordinária, que se encontra agora na seção 112 de Doutrina e Convênios, essa que nós estamos estudando. Ela fornece uma excepcional orientação dos céus com respeito à humildade e ao trabalho missionário. E o versículo 10 diz: "Sê humilde, e o Senhor teu Deus te conduzirá pela mão e te dará resposta às tuas orações." Então, é bem claro esse atributo tão importante de ser humilde, que nós precisamos ter, através de um esforço diário, desenvolver na nossa vida. Nós, muitas vezes, como aprendemos nesse exemplo que foi citado aí pelo Elder Cook, que nós precisamos, muitas vezes, se tivermos alguma ofensa, alguma situação que precisamos retratar com algum amigo, com algum familiar, que houve alguma desavença, nós precisamos ser humilde, reconhecer, muitas vezes, mesmo sem estar errado, precisamos lá estender a nossa mão, pedir desculpa. Então, assim, a humildade é um atributo cristão que vai trazer de volta muitos relacionamentos aí que foram rompidos, muitas vezes por questões pequenas, né? Um irmão que não fala com outro irmão, ou a mãe que não fala com o filho, ou o filho que não fala com o pai, ou com o primo, ou com o amigo. Se você tiver alguém na sua vida que você hoje não conversa, que você não fala com essa pessoa, que você possa aplicar esse atributo de Jesus Cristo na sua vida, sendo humilde e indo lá retratar essa situação e poder, assim, ter a dignidade de ter uma recomendação para o templo e entrar na presença de Deus, no templo de Deus, demonstrando toda a sua humildade. Porque ninguém pode entrar no templo de Deus ou ter uma recomendação se não aplica esse atributo ou se não se reconcilia com aquele que tem algum tipo de problema. Então, esse é o grande exemplo dessa aula, esse ensinamento que nós possamos aplicar na nossa vida. Eu quero dizer que a próxima aula aqui, nós estudaremos o capítulo 115 a 120. Convido você a ler esses capítulos. O tema será: seu sacrifício ser-me-á mais sagrado que seu crescimento. Estudaremos os seguintes tópicos: a Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias é uma defesa e um refúgio. Nossos sacrifícios são sagrados para o Senhor. Ao pagar o dízimo, ajudamos a edificar e santificar a terra de Sião. O conselho de uso do dízimo. Então, nós aprendemos sobre esse mandamento sagrado na próxima aula, e eu convido você já a estudar esses capítulos. Eu agradeço mais uma vez sua atenção, convido você a aplicar todos esses ensinamentos que foram trazidos aqui através do livro de Doutrina e Convênios, que nós estudamos. Eu convido você a aplicar na sua vida. Convido você também a compartilhar essa mensagem com outras pessoas, a deixar o seu comentário aqui com a sua escritura preferida, ou aquilo que você mais gostou da aula, ou aquela citação ou escritura que mais te tocou. Que você possa comentar aqui, que isso vai ajudar a compartilhar essa mensagem para mais pessoas. E se você não é membro da igreja e quer saber mais a respeito, clique também no link abaixo para você saber mais a respeito da Igreja de Jesus Cristo. Eu agradeço a sua atenção, todos os seus likes, seus comentários. Muito obrigado por tudo. Desde já, eu agradeço e deixo aqui também o meu muito obrigado e até a próxima aula, até a próxima semana e um forte abraço a todos.